Bom, então, pessoal, estamos aí, né, com o Davi no canal Saber Econômico. Vamos colocar aqui o nosso tema de hoje, né? Aí tem aqui, né, a matéria da Folha, né, que eu destaquei aqui, que os Correios vivem um colapso financeiro e operacional. E quem está dizendo isso aqui, pessoal, é importante a gente colocar aqui que é um sindicato, não é a Folha, não é um editorial da Folha, não é um liberal que está falando, não. Antes que venha um petista dizer que a imprensa é golpista, não, ó, é o sindicato que está falando. Aí diz lá, estatal afirma que está fazendo ajustes para melhoria da malha operacional. Atraso do aluguel de agências, falta de pagamento de terceirizados, dificuldades no atendimento no plano de saúde dos funcionários estão entre os problemas que o Sintec São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e Zona Postal de Sorocaba, vê como um reflexo da nova crise financeira dos Correios. Aí diz ele lá, estamos diante de um colapso financeiro e operacional, diz Douglas Mello, diretor da entidade. O sindicato afirma que houve paralisação de motoristas terceirizados por falta de pagamento às transportadoras responsáveis pela distribuição de cargos em regiões como Zona Sul de São Paulo, afetando centros logísticos como o de Jaguaré, Santo Amaro, Guarulhos, Cajamar, no Rio de Janeiro. Complexo Benfica também teria sido prejudicado, segundo o representante. Aí depois ele fala um pouquinho mais sobre essa crise, né? Davi, então, né, tu que fez um vídeo e sempre tu faz a pesquisa sobre aquilo que tu vai falar, qual é a dimensão dessa crise dos Correios e à luz do direito internacional e até mesmo com as experiências internacionais, por que Então, que é errado o que muitos liberais defendem como a privatização dos Correios? até meio engraçado, cômico e triste ao mesmo tempo falar desse tema, por quê? Porque a mídia e até os liberais estão falando, é taxa da blusinha que está atrapalhando, ou é ineficiente porque é uma estatal. E não é exatamente por isso. Hoje os Correios têm um problema que é muito mais profundo que apenas uma medida governamental. E eu não estou passando pano para o governo, porque eu sou um dos críticos ao governo, porque eu tenho que criticar, porque está complicado, entendeu? Está complicado. E eu vejo que é uma questão de modelo institucional. Hoje os Correios brasileiros estão desenhados de uma maneira que não funciona. É uma maneira que era para funcionar nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60. Só que a gente está em 2025. Esse é o problema central dos Correios, né? Não é questão de eficiência ou de blusinha. É uma questão de você ter uma empresa que tem um modelo de negócio que não é viável mais. Os Correios hoje, do jeito que está, não é viável. E a privatização não é a solução. Não é a solução. A gente tem exemplos fora do Brasil que de Correios estatais que funcionam muito bem e que são comandados pelo governo. O governo francês, por exemplo, tem um correio dele, La Poste, desculpa, La Poste. O La Poste, ele funciona como a nossa Caixa aqui no Brasil, Banco Caixa, só que eles fizeram o quê? Eles pegaram um correio e juntaram com a parte financeira do banco, fazendo uma coisa só. Hoje o La Poste é um banco popular, então ele serve a população de baixa renda e ajudou na bancarização da população, ou seja, levar as pessoas para o sistema bancário, as pessoas terem conta e principalmente digital. Então o La Poste ele funciona como um banco físico e ao mesmo tempo digital. Ele é uma espécie de Nubank e Caixa ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ele faz entrega. Então ele faz os três serviços numa estatal só. Isso viabiliza as entregas do La Poste, porque ele não tem mais déficit, porque ele lucra com seguro, ele lucra com crédito, ele lucra com empréstimos, ele lucra administrando dinheiro das pessoas que colocam ali. Então, esse lucro acaba fazendo que as operações logísticas fiquem viáveis, no caso. Então, uma coisa equilibra a outra.
No Brasil, a gente tem esse problema. Hoje a gente tem os Correios que são deficitários. Esse ano fechou deficitário no primeiro trimestre, ano passado também fechou deficitário. Mas por quê? Porque é um sistema antigo e que não passou por modernização. E tem como fazer. Tem como fazer. Tem muitas cidades, muitos estados que têm uma frota que tem seguro, por exemplo. Esse seguro poderia ser vendido pelos Correios, poderia ser um seguro dos Correios para o próprio Estado brasileiro, para fazer um seguro de carro, por exemplo, seguro de ambulância, seguro de viatura. Isso já ajudaria na questão do déficit do correio, por exemplo. Outra coisa que podia é pequenos empréstimos a juros acessíveis. Não é 14, 20, 25% dos juros, como se pratica hoje no Brasil, mas a juros acessíveis à população de baixa renda, entendeu? Teria como fazer isso tudo juntando numa coisa só. Só que hoje a gente não tem essa visão dentro do governo. Por exemplo, o Correio está querendo lançar um marketplace, igual tem a Mercado Livre, igual tem a Shopee. Só que como que os Correios vai disputar com a Amazon, com a Shopee, com o Mercado Livre, com a OLX, ainda tem o marketplace do Facebook. Então a gente tem muitos concorrentes nessa área, que já está lotada, ainda tem a Magalu, que tentou emplacar também o deles, mas não pegou tão bem aqui no Brasil. Então a gente tem todos esses concorrentes aqui no Brasil, e ainda vai ter os Correios. Aí eu fico pensando, como é que o Correios vai entrar disputando aí? Não disputa. Não disputa, ainda mais com empresas que estão altamente flexível. Mercado Livre é um exemplo disso. Ele é altamente flexível. Então, teve uma crise aqui, eu posso cortar funcionário, eu posso aumentar funcionário, eu posso mudar um galpão daqui para lá em uma semana, em uma canetada. Isso o Mercado Livre pode fazer porque ele é uma empresa que ele tem menos burocracia, uma empresa privada, uma empresa mais fácil de fazer isso. O Correio já não tem esse perfil, Correios brasileiros, porque ele não foi desenhado para isso. Então, esse é o problema hoje central dos Correios, é o desenho dele como instituição. Não é ele ser público ou privado, mas sim um desenho dele que tem como melhorar. Basta ter força de vontade e pessoas sérias na frente do Correio. Hoje eu não vejo pessoas sérias na frente dos Correios, com todo respeito a quem está lá, e na frente do governo. Então, eu não vejo um redesenho deste modelo que poderia fazer o Correios ficar lucrativo e ter uma credibilidade novamente com a população. Perfeito, Davi. Não, inclusive, cara, eu lembro que eu tive uma discussão uma vez em relação aos Correios, e foi muito bem quando tu explanou aqui sobre a França, mas muitas vezes o pessoal gosta de pegar os Estados Unidos como um exemplo. E, assim, os Correios americanos, eles são uma agência independente, tá? Mas ele é estatal, igual, né? E funciona super bem. Aliás, as correspondências, a maioria das correspondências são entregues pelo correio americano, e não pelas grandes, essas distribuidoras que a gente conhece mundialmente. Não, quem entrega são os correios americanos. Só que daí lá eles funcionam com uma estrutura um pouco diferente. Não sei se eles têm um orçamento próprio. Acho que sim, acho que tem um orçamento próprio. Isso é uma informação que agora eu não me recordo. Mas para te ver, nos Estados Unidos, né, a terra do liberalismo, também tem correio estatal. E, aliás, funciona super bem, né? E a estrutura ela é um pouco mais flexível, né? Tu pode ser um servidor público, pode ser terceirizado também, né? Pode daqui a pouco ser um estagiário, mas o fato é que a estrutura funciona. Assim também a Alemanha também tem o seu correio de caráter estatal, né? Então, como tu bem colocou, não é um problema ele ser público ou privado, não é uma discussão que esteja correta. Aliás,
Eu acho que privado nem pode ser. Nem pode ser. Até porque eu lembro que no governo anterior, quando falaram de entregar os Correios para uma empresa internacional, se falou no Mercado Livre, se falou na Amazon, falou até de uma empresa brasileira, que não falaram qual era a empresa, se especulou até a Magazine Luiza, na época, eu lembro. Cara, quando começou uma discussão de verdade dentro da Câmara sobre essa possibilidade, até o governo, eu lembro que o interlocutor foi o Mourão, dizendo, pois é, né? Não dá para entregar para todo mundo, vai encarecer, tem lugar que não vai receber. Quem sabe, de repente, a gente não cria uma estatal para ficar com a parte onde dá prejuízo e onde dá bom a gente deixa privada. Tem esse problema, né? E poucos países no mundo. Se você for pegar, botar no papel mesmo, a gente vê que só os países minúsculos, que têm correios privados, e são muito poucos no mundo. Se eu não me engano, são 2 ou 3 países no mundo todo que tem correios privados. E o resto é tudo público. Você pega a China, é público, Estados Unidos é público, Rússia é público. Então, a maioria dos países são grandes mesmo, tem um território extenso, eles têm correios que são estatais, porque a iniciativa privada não vai entregar. Alguém acha que uma iniciativa privada vai entregar uma mercadoria de Moscou até a Sibéria, uma cidade que tem 5 mil habitantes, 3 mil habitantes? Não vai. Ainda mais que o frete lá é absurdo. Porque você pega estrada congelada, você pega desafios logísticos maiores, então não tem como. A mesma coisa no Brasil. Como é que você vai entregar livros escolares, por exemplo, saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou da Zona Franca de Manaus, para os ribeirinhos, por exemplo, no Brasil? Interior do Brasil. Só os Correios que faz isso. O Mercado Livre é grande, assim, até tem uma grande estrutura tal, mas não atende todo o território nacional. A Shopee também não atende todo o território nacional. A única que atende é os Correios, porque tem lugar que não é viável você ter correio. Você ter a iniciativa privada, porque não é lucrativo. Então acaba que os Correios ficam com essa lacuna e é aquilo. É o problema de modelo, não o problema de ser estatal. Eu até defendo que seja estatal, porque aí você não tem aquela questão de conflito de interesse. Então, ser estatal até diminui a corrupção. É até interessante isso, que as pessoas não pensam nisso, mas você ser estatal é mais vantajoso para combate à corrupção do que você ter uma parceria pública-privada, por exemplo. Muitas pessoas não pensam nisso. As pessoas demonizam o estatal como se fosse cabide de emprego, e não é isso. Estatal é necessário. Os Correios é necessário para a questão de logística brasileira. Você pega a Petrobras, ela é necessária também. É o hub de tecnologias, a Petrobras. Não é só petróleo, é tecnologia que está ali dentro embarcada. E os Correios, eles só precisam se modernizar, não precisa ser estatizado. Porque não é viável. Primeiro que não é viável, vai ficar muita gente sem mercadoria. E segundo, que é uma peça central na logística brasileira de entrega de mercadoria de livros, de medicamento, em regiões isoladas do país. Então, você tem essa questão de soberania nacional que tem que estar, às vezes, acima do econômico. Mesmo eu sendo economista, eu tenho essa noção que precisa estar acima do econômico. E também acaba se complementando, às vezes. Então, às vezes falta só um ajuste fino. A gente não precisa jogar a vaca do penhasco só porque ela está com carrapato ou está com gripe. A gente precisa da vacina. A gente precisa passar o remédio para matar o carrapato. Então é isso que eu penso. A gente precisa ajustar o sistema para que esse sistema seja eficiente e que seja estatal e que garanta soberania nacional. Foi o caso do La Poste, na França, por exemplo, que é muito lucrativo, é um dos maiores bancos da França hoje em dia, e uma das maiores empresas de logística ao mesmo tempo, e ela tem de social, porque ela tem tarifas mais baratas que os outros bancos.
Então, ela veio para ser uma peça ali para facilitar a vida da população, a vida bancária e a vida de Davi, logística. inclusive, se me permite um rápido comentário, quando eu fui fazer uma pesquisa, quando eu estava discutindo com um amigo liberal, e ele estava falando sobre a entrada de outras empresas para entregar mercadorias no Brasil, eu mostrei para ele, cara, olha aqui a comparação, eu não estou nem trazendo o Brasil, eu estou trazendo os Estados Unidos. Quando comparado com as empresas de logísticas privadas e o correio americano, era muito mais barato pelos correios americanos para te receber uma mercadoria do que por qualquer empresa privada que entregava mercadoria. Muito mais barato, cara. Sim, tem coisas que só o correio faz, entendeu? Eu já trabalhei na área de logística, eu sou da economia, mas trabalhava na área de logística, por incrível que pareça, e eu vejo que tem coisas que realmente precisa do correio, entendeu? Você precisa dos correios para fazer aquela entrega específica. E até algumas transportadoras utilizam o correio para fazer suas entregas. Então, elas são meio que intermediárias entre o correio e as empresas, entre os correios e motoristas de caminhões autônomos, por exemplo. Então, ela faz essa junção e acaba viabilizando o frete brasileiro. Então, os correios são muito necessários para as pequenas empresas brasileiras, principalmente quem atende o governo. Eu trabalhei numa empresa já de licitação. Quando tu recebe, por exemplo, né, Davi, uma encomenda da Shopee, sei lá, de uma empresa russa, pode ser, de uma Amazon, por exemplo, muitas vezes quem vai te entregar o produto final são os Correios, ou alguém terceirizado dos Correios. Ô, Cris, né? Eu vou mais assim. Às vezes, quando você vai no hospital e precisa de um medicamento ali, aquela seringa, muitas vezes vai ser entregue pelos Correios. Eu trabalhei com logística, a maioria das coisas é feita pelos Correios. A gente enviava cadeado pelos Correios, a gente enviava sifão, encanamento pelos Correios, a gente enviava tinta pelos Correios, cola pelos Correios. Então, algumas unidades de saúde, por exemplo, têm materiais que são entregues pelos Correios. Então, muitos lugares do Brasil que você vai encontrar ali, pô, esse cadeado está trancando uma quadra, um cadeado está trancando um colégio, geralmente são entregues pelos Correios. Por quê? Porque tem um preço menor, quer dizer, tinha um preço menor e era mais eficiente para fazer esse tipo de entrega. Então, ela é uma peça fundamental na logística do governo brasileiro como um todo, para garantir serviços sociais e que lá na frente vão ser serviços também econômicos, porque se emprega pessoa. Só a minha empresa, por exemplo, que eu trabalhava, empregava 5 pessoas, entendeu? Desde 2018, acho que essa empresa está fundada, e tem outras empresas que competiam ali, que eu sempre emprega 6, 10, 15 pessoas, então acaba gerando emprego também, indiretamente. Então, o correio é uma peça-chave da nossa economia, principalmente na questão de lojas digitais, que investem e que vende para o governo em si. Então, é uma peça necessária nesse tabuleiro que a gente precisa manter isso. Se a gente perde os correios, a gente perde uma capacidade logística muito grande dentro do Brasil e acaba prejudicando os serviços básicos, que hoje já sofrem com corte de verba, com falta de infraestrutura, vai acabar se prejudicando mais ainda com atraso nas entregas de mercadoria ou com um custo mais alto. Então, muita gente reclama da dívida pública, está gastando muito, vai gastar mais se privatizar o correio. Vai gastar mais por licitação se privatizar o correio, porque vai se monopolizar. Escuta o que eu estou te falando, vai se monopolizar. Por quê? Porque é uma característica das economias neoclássicas. Virar oligopólio os mercados. O Brasil é um exemplo disso. A cada dia que passa, o Brasil tem mais oligopólio. A gente tinha muito mais empresas nos anos 80 e 90 do que a gente tem hoje. Então, a gente não tem mais tantas variedades produzidas nacionalmente. Até na área automotiva, a gente está sofrendo com isso. Não só o Brasil, mas o Ocidente todo. Por quê?
porque a Fiat está comprando várias empresas, você pega a Stellantis, você pega várias outras empresas grandes, as compra as outras. Então, você pega uma empresa, vai lá e compra outra da França. Então, a Peugeot foi comprada, por exemplo. É um exemplo disso. Então, tem E a empresas... China também começou a comprar empresas ocidentais também. Ela Também. viu, por exemplo, fábricas de empresas que estavam com alguma dificuldade, mas ela viu que era uma oportunidade de mercado, ela começou a comprar. A Volvo é um exemplo disso. A Volvo hoje é chinesa. A gente acha que é europeia, mas é chinesa a Volvo. A Volvo já foi comprada há muito tempo por empresas chinesas. E a tendência é monopolizar. E isso que é um problema, porque você acaba não tendo a questão de competitividade, você acaba que o governo em si perde um instrumento de controle de preço. Por quê? Porque se o preço estiver subindo muito, o governo brasileiro pode, isso na prática, isso é real, o governo brasileiro pode ir lá e reduzir o custo de frete, por exemplo, dos Correios, forçando as outras empresas a reduzirem também. Porque o empresário pensa assim, o empresário que trabalha com e-commerce, por exemplo, pô, eu tenho uma empresa aqui e outra empresa aqui. Se essa empresa está com frete mais barato, eu vou comprar dela e vou deixar de comprar dessa. Então, se você tem os Correios, se o preço faz assim, se você tem os Correios para jogar o preço aqui, você força essa empresa a jogar o preço mais para baixo. Isso reduz o custo de frete. E falando em frete, muita gente culpa os Correios. Ah, tá demorando, tal. Mas a gente tem que lembrar que a gente é um país que depende de rodovias. Isso é um problema gigantesco. A gente não tem trem, a gente não tem tantas estradas em boas condições, a gente tem estradas que, se acontece um acidente, paralisa as estradas por horas e horas. Então, você acaba tendo um atraso na sua mercadoria gigantesco por isso, porque você não tem a infraestrutura necessária para os Correios trabalhar, até para o Mercado Livre, que é privado, trabalhar. Então, você acaba encarecendo o seu frete naturalmente. Isso é um grande desafio do Brasil, na questão de eficiência, na questão de frete. Então, não é Perfeito, só o Davi. Correio estatal, mas é a questão de infraestrutura, modelo. Acho que é os principais problemas que afligem o nosso sistema. Não, em relação ao que está falando sobre, e até fazendo um gancho com o que eu estava discutindo anteriormente, o nosso modelo econômico, né, que o pessoal aí, né, que se diz de esquerda, agora está com o mesmo discurso do adversário, que tem que conter a gastança, tem que fazer o superávit primário, tem que cortar gastos, tem que ter responsabilidade fiscal. Eu, há pouco tempo, mostrei aqui, né, o discurso do André Roncalha, há pouco tempo, dizendo que o Brasil era digno de nota lá no exterior, né, em relação ao que vem fazendo em política fiscal. E aí, a gente começou a ver que isso começou a se traduzir para as estatais também. Por exemplo, eu abordei aqui, não faz tanto tempo assim, sobre a crise na eletronuclear, que sob o PT, sob esse pretexto de cortar gastos, que está acontecendo nas estatais também, a gente viu sendo deflagrada uma paralisação dos trabalhadores, né? Porque está sendo feita uma série de cortes na eletronuclear. E aqui nos Correios não é diferente. A gente também está vendo uma série de cortes, uma série de prejuízos, e veja bem, e é isso que é um ponto que um dia até havia um pessoal discutindo, por que, por exemplo, no governo Bolsonaro, né, muita gente avacalhava, por que no governo Bolsonaro os Correios estavam indo bem e, curiosamente, de novo, no governo Lula está indo mal e está rolando de novo aí umas suspeitas de que estão mexendo nas aposentadorias complementares dos trabalhadores, dos fundos de pensão, perdão, nos fundos de pensão dos trabalhadores dos Correios. E quando o governo ele não mexe, e aí eu quero ver aqui contigo uma polêmica,
quando o governo ele não pensa nessa reestruturação que tu está falando, ele abre margem para algumas coisas que são perniciosas para o debate político, né? Aí eu quero trazer aqui, né, uma matéria da Veja. Veja bem, de novo, tá, pessoal? Não é a empresa se manifestando, não é a Veja se manifestando, o Grupo Abril se manifestando, é os próprios Correios estão fazendo uma denúncia ao Ministério Público Federal que está rolando um cabidão de emprego na cúpula dos Correios, o que não é nenhuma novidade também. E aí eu quero te chamar para polêmica, Davi. Davi, na tua opinião, os Correios, ele deveria mudar a sua relação com o governo no sentido de ser uma empresa independente, uma agência independente, como, por exemplo, é os Correios dos Estados Unidos, ou está de bom tamanho o governo tendo alguma inserção e só precisa mesmo só fazer a reestruturação e alguns ajustes? Ou tu consideras que uma coisa não exclui a outra? Como é que a gente pode chegar a uma boa equação para a gente melhorar os Correios? Então, é uma pergunta bem complexa, mas é uma pergunta boa, também, que você fez agora. Por quê? Porque a gente primeiro precisa ter o debate de para que vai servir esse estatagem no Brasil. Que muita gente fala, mas o mercado acha que esses estatais precisam ter lucros absurdos, entendeu? Aí tem outra parte que acha que as estatais não precisam ter lucro, e tem uma parte que ainda fica nessa indecisão. Porque tem estatais em si que elas servem como base para o resto da economia, como a Petrobras. Os Correios é uma empresa estratégica também do Brasil, que serve para a logística brasileira. Então, a gente precisa saber para que vai servir essas estatais. A gente precisa traçar a linha. Aí, depois disso, a gente pode sim ter uns Correios independentes. Eu não vejo problema, desde que sejam estatais, desde que tenha ferramentas para fiscalizar também. Porque não adianta só deixar independente. Senão os Correios vão lá, cobram um preço absurdo e vira uma empresa privada na prática. Então, é complicado. Você precisa ter o equilíbrio entre as duas coisas. Você precisa saber para que vai servir os nossos Correios, qual vai ser a função dele, precisa ser clara, isso tanto para a sociedade quanto para o governo, que hoje não está claro. Então, você tem várias narrativas na mídia, mas ninguém passa a linha. Então, precisa passar essa linha. Os Correios vai servir para atender as pequenas cidades e também controlar o preço do frete nacionalmente. Ok, beleza. Então, a gente tem até uma função. Então, os Correios vai servir para isso e também para levar crédito barato para pequenos empreendedores e seguro automotivo, por exemplo. E com isso, ela vai ter lucro para as suas demais atividades, e aí sim ela vai atender as pequenas cidades. Então, a gente precisa traçar essa linha para aí depois a gente pensar na independência ou não dos Correios. Mas aí que tem um ponto. Precisa ter um governo bom para isso, coisa que a gente não tem. Eu estou rindo, mas estou rindo de desespero, porque precisa ter um governo que pensa fora da caixa. Precisa ter um governo que olhe e fale, pô, vamos mudar, vamos fazer isso daqui funcionar, vamos fazer isso daqui para frente, vamos mudar isso. Não um governo que fica lá sentado lá o dia inteiro, passeando com a janja de um lado para o outro. Você tem que ser um pouco duro aqui com o governo, mas é verdade. O cara fica passeando aí, fazendo turismo pelo mundo, enquanto isso o Brasil está aqui desmoronando. Então a gente precisa ter um governo que pense fora da caixa, que pense na solução dos problemas brasileiros, seja eles complexos ou simples, e aí sim a gente vai ter um governo e uma estatal eficiente, que é os Correios, que tem potencial para isso. A gente tem exemplo lá fora, a gente já teve exemplos aqui dentro de empresas eficientes. Então, a gente pode desenhar um modelo claro e até dar uma certa independência em si para os Correios. Então, eu acho que tem que ter essa independência.
e o o presidente, o CEO dos Correios, tiver de frente para essa empresa, precisa ter uma certa autonomia para tomar decisões, mas ele precisa saber para que a empresa serve, qual que é a finalidade daquela empresa. Senão vai virar uma bagunça, entendeu? A Petrobras, hoje em dia, com todo respeito, é bagunçada nesse sentido, porque você tem os acionistas puxando para um lado, querendo lucro, você tem o governo, na teoria, puxando para o outro lado, querendo a gasolina mais barata, na teoria, e você fica nesse cabo de guerra, então você precisa ter uma definição clara. Aí sim o CEO ali consegue trabalhar. É a mesma coisa de padaria, gente. Não pensa na padaria. Se você chegar na padaria e falar assim, me vê um pão aí. O padeiro vai falar, pô, você quer o quê? Pão de forma, pão de sal, pão doce. Tem vários pães aqui. Qual pão você quer? Então a gente precisa definir qual que é o nosso pão. Então o nosso pão é esse. Opa, o padeiro vai trabalhar em cima desse pão. Então acho que o primeiro ponto é esse, a gente pensar no pão que a gente quer. Aí depois disso a gente consegue pensar na independência do banco, desculpa, independência dos Correios. Perfeito. Bom, cara, eu particularmente, eu defendo que os Correios sejam uma agência internacional. Pode o governo indicar alguém para comandar? Sem problema nenhum. Mas, cara, não pode ficar de indicações políticas do partido A, partido B, interferência do grupo A, grupo B. Isso é uma coisa que, na minha opinião, acaba atrapalhando. Porque sempre quando surge um problema, a gente fica sempre correndo atrás do rabo. Aí o problema é a indicação política do partido A, do partido B, de como é que as coisas estão funcionando. Isso é algo que me incomoda bastante. Mas, claro, eu acho que uma coisa não exclui a outra. E eu acho que tu está certo no teu encaminhamento. Primeiro, a gente tem que discutir como é que nós vamos reestruturar esses Correios. O que nós vamos colocar como serviços? Dá para a gente entrar em outros mercados? Como é que a gente vai fazer para entrar? Aí depois a gente pensa numa governança, pensa também como é que vai fazer essa agência para ela ter mais autonomia em relação ao governo. Porque não dá, cara, senão depois a gente está sempre na mesma conversa. Muda o governo A, governo B, governo C, e aí vem um gênio da lâmpada dizendo que a solução é privatizar. E como tu bem colocou aqui, né, a gente tem casos no Brasil e lá fora de que os Correios, não, eles não vão entregar o teu smartphone, o teu livro, não, eles entregam medicamento, eles entregam o livro didático, né? Eu trabalho no ambiente escolar, vejo isso, eu nunca vi o Mercado Livre entregar, não, é sempre os Correios, né? E dependendo de onde tu mora, só os Correios podem fazer. E os Correios têm a vantagem também do subsídio cruzado. Por isso que, por exemplo, às vezes, entregar lá no fundão da Grota do Pará, puxa vida, é caro, mas aí daqui a pouco tu faz um subsídio cruzado e aí tu compensa, né? Tu acaba fazendo uma compensação, né? E até alguém aqui no chat falou sobre o subsídio cruzado, que hoje ele é pensado dentro dessa estrutura dos Correios atual, que tu comentou aqui, que tu acha que está ultrapassada, e muitas vezes se lembra do subsídio cruzado. E aí eu quero até entrar em outra parte do debate contigo. Além do subsídio cruzado, que já existe hoje e que dá essa possibilidade dos Correios ainda estar no mercado, digamos, um pouco mais tradicional, há outras políticas que o governo com seriedade, poderia praticar para que, por exemplo, os Correios pudessem
entrar em outros mercados e oferecer outros serviços para que ele pudesse competir com essas Amazon, Magazine Luiza, esses grandes marketplaces internacionais? Fala aí para nós, Davi. Poderia sim, poderia sim. Porque você, por exemplo, tem a DHL, por exemplo, é privada, a DHL já é privada, mas a DHL ela faz transporte por aviões, barcos, trens. Então você vai encontrar um ramo da DHL muito extenso para entrega de mercadoria, por exemplo. Não só no Brasil, mas todo mundo. E os Correios podem fazer isso também. Eles podem se modernizar com base na DHL, mas trazendo para um contexto de estatal. Por exemplo, o Brasil precisa de ferrovias. Por que não fazer uma integração dos Correios e das ferrovias, por exemplo, para entrega de carga? Poderia fazer uma entrega de carga de passageiro. Você teria ali mais um ramo dos Correios e uma entrega que o Mercado Livre não faz. Uma entrega que a Amazon não faz. Uma entrega que a Shopee não faz. E uma entrega que o governo precisa, que muitas empresas estratégicas precisam. Por exemplo, eu moro aqui do lado, entre aspas... Inclusive, né, Davi, a China está falando aí de fazer um plano para cortar o Brasil por ferrovias. Tem isso também, mas eu prefiro que esteja na mão do Brasil isso, entendeu? Esse é meu ponto. E os Correios serviria para isso. Por exemplo, no entrega de cargas perigosas e sensíveis, por exemplo. A gente não tem uma infraestrutura para isso. Eu moro do lado de 2 usinas nucleares, praticamente. Eu estou a uns 40, 50 quilômetros, mais ou menos, de 2 usinas nucleares. E o urânio vem pela pista, para você ter uma noção. Vem pela pista, o urânio. E peça para a usina vem pela pista. Eu acho um absurdo isso. Você poderia ter os Correios fazendo essa entrega de Resende para cá, através de linhas férreas, por exemplo, que hoje está desativado na cidade, mas poderia ser feito. Você tem ali, tinha pelo menos, né, a Vale, você tinha várias outras empresas que o Correio poderia aproveitar para ter mais ramos e mais diversidade na entrega dos seus produtos. Então, você pode verticalizar o processo com ferrovias, com hidrovias também na mão dos Correios, por exemplo, e até entrega aérea, dependendo da situação. Então, você pode agregar tudo isso aos Correios e transformar os Correios numa grande DHL pública. Então, é uma coisa viável que o Brasil precisa muito. Por exemplo, grãos. Grãos a gente perde 20% só no transporte. Então, 20% do custo dos grãos brasileiros, do arroz, do feijão, do trigo, ele é devido à nossa infraestrutura precária de estradas. Então, a gente poderia ter ferrovias nessas áreas pelos Correios. Então, o Correio leva mercadoria, traz grãos, leva os grãos, traz mercadorias. Então, dá para fazer essa espécie de verticalização, atacando um dos déficits do Brasil, que é de infraestrutura de transporte, que é muito grande, e você acaba trazendo mais uma fonte para os Correios em si, e você acaba beneficiando os Correios mesmo, porque ela vai utilizar dessa infraestrutura para entregar suas cargas. Então, você só ganha com isso, entendeu? O Brasil só ganha. Seria um investimento estratégico ideal para tirar esse déficit e, ao mesmo tempo, dar uma possibilidade de transporte maior para as nossas mercadorias e para a nossa economia. Então, tem muito potencial na questão dos Correios, mas que não é explorada dentro do Brasil. Tem 1001 oportunidades que não estão sendo desenhadas pelo governo atual e que não estão sendo vistas. Isso que eu bato muito nessa tecla, não está sendo vista. Às vezes a gente tem que sair um pouco do óbvio, pensar um pouquinho fora da caixinha. Hoje no Brasil, a gente tem muita escola neoclássica, muita escola até neokeynesiana, mas tem pouco neodesenvolvimentismo. Tem pouco desenvolvimentismo hoje no Brasil, sendo estudado e falado, tanto nas universidades, tanto fora delas. Então, esse é o ponto. Vamos voltar para a base, vamos voltar para a origem, vamos botar a cabeça ali no livro para estudar, vamos pensar em soluções fora da caixa. Getúlio pensou fora da caixa, Brizola,
várias lideranças brasileiras pensaram fora da caixa, e falta isso no Brasil. Até o próprio Ciro pensou fora da caixa no Ceará, e fez o Ceará ser um estado relativamente industrializado, principalmente se tratando da região Nordeste. Então, falta pensar fora da caixa para trazer novas soluções, principalmente para as nossas estatais. Inclusive, cara, em relação a essa questão que tu abordou, da entrega de avião, pelo que eu sei, cara, existe uma modalidade, sim, pela entrega de avião, até uma empresa, deixa eu ver como é que é o nome da empresa, Sideral Linhas Aéreas, é a empresa que faz a entrega, deixa eu ver, a modalidade é rede postal noturna, tá? E aí eles fazem o transporte. Aí, pelo que eu estava vendo aqui agora... Tem a DHL também. Oi? Tem a DHL também. Aí, mas essa é pelos Correios, tá? Aí, assim, ela estava atuando, legal, só que aí a ANAC suspendeu. Aí, questão aqui de 3 dias, ela liberou os voos com transporte de cargas dos Correios. Tá? Você não estava vendo aqui, tem 2 aviões já que fazem a entrega e tal, nessa modalidade de rede postal noturna, pelo que eu vi aqui pelo Gemini. Interessante, nem eu sabia dessa, cara. Não, eu já tenho um pouco de conhecimento, mas na questão que eu estava falando, mais de integração mesmo dos serviços. Sim. Você integrar o serviço dos Correios, principalmente linha férrea, que hoje é bem precário. É até triste de ver. A conexão, né? Por exemplo, podia ter, daqui a pouco, até um certo ponto, vai de avião. Aí, daqui a pouco, tu pega um veículo, sei lá, pode ser até mesmo o trem, tá? Daí o trem faz até uma parte, e aí, num trecho menor, aí pega um carro, um veículo, e vai pela rodovia e pronto, né? É sobre isso que está falando, sobre a integração, né? E a possibilidade também de levar novas cargas, além das que já levam, entendeu? Porque tem algumas cargas pesadas e que seria lucrativo para os Correios também. Perfeito. Até teve um inscrito nosso aqui, para a gente fechar aqui a tua participação, ele estava perguntando aqui, acho que o trabalhista, professor Jusemar, que defende que os Correios deveriam ser direcionados pelo governo federal, mas se internacionalizar, assim como a UPS, FedEx. O que tu acha disso? Haveria espaço para os Correios ganhar o cenário de um mercado globalizado, de se trabalhar nesse sentido de, além da diversificação que tu está colocando, mas os Correios conseguir essa entrada no mercado internacional? A longo prazo, sim. A curto prazo, a gente precisa sanar muitos problemas ainda, infelizmente. Porque a gente está tendo déficit, entendeu? Não estamos dando conta nem de competir no nosso mercado. Infelizmente, os Correios vêm passando por dificuldades, questão de logística, questão de infraestrutura, que a gente precisa sanar primeiro, pensar no nosso mercado, que é um mercado gigantesco. O Brasil é quase um continente, se for botar na ponta do lápis, é um país muito grande. Então, a gente precisa, pelo menos, se modernizar e se estabelecer melhor dentro do nosso território, competindo com os players que já estão aí, estão ganhando muito espaço. Mercado Livre é um exemplo disso, que ganha muito espaço cada dia que passa. E você tem a Shopee ganhando espaço também. Agora tem a Temu, que está vindo para o Brasil também com força. Então, a gente precisa ter essa questão de fixar o nosso mercado, trabalhar dentro do nosso mercado, para depois a gente expandir para fora. Então, primeiro a gente vai cuidar da nossa casa, entendeu? Perfeito, então, Davi. Deixa eu fazer aqui o jabá do Davi, né? Tem que fazer aqui. Ó, pessoal, para quem não conhece, né? Esse aqui é o canal do Davi. Deixa eu só colocar aqui na tela. Aí, o canal é o Saber Econômico. Ele fez aqui
um vídeo, o fim do carro popular, que a gente estava comentando aqui no início da transmissão, né? E, pessoal, por gentileza, passem lá no canal. Diferente aqui do canal, né? Ele faz vídeos mais curtos. Eu não sei se ele faz lives ainda, né? Mas acredito que não. Mas ele tem os vídeos dele falando sempre de temas do cotidiano para entender um pouco mais sobre economia. Aliás, eu gosto muito do formato que tu escolheu, cara. Eu gosto muito daquele formato que tu escolheu. Lembra muito alguns canais que tem aqui no Brasil que escolheram esse formato. Eu gosto bastante desse formato. E prático também. E sim. São vídeos curtos, porque a intenção é passar informação com credibilidade e também fazer um contraponto com o que está aí. Porque Com se certeza. você da economia, você só vai pegar economista neoclássico hoje falando de economia. Tem temas que a gente precisa colocar em pauta e colocar outra visão, porque senão uma mentira ou uma visão falada 1000 vezes se torna verdade. Então a gente precisa com botar certeza. nossa. Então é vídeos curtos, mas bem tensos, vamos dizer assim. Perfeito. Aliás, deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Eu estava me despedindo, mas eu lembrei de algo que eu queria te perguntar, algo bem rápido até, inclusive, antes de eu te despedir. Mas, Davi, a gente estava aqui falando sobre uma reestruturação, sobre pensar como é que os Correios podem se reposicionar no mercado. A gente estava falando sobre isso, a gente está aqui dando as nossas opiniões, a gente não tem um estudo aprofundado para fazer uma discussão que seria muito complexa, e a minha discussão, já que a gente está falando sobre os Correios, existe alguém no Brasil que está discutindo como é que a gente poderia reestruturar esses Correios, que, como tu bem colocou, é uma estrutura envelhecida frente a esses novos players que estão no mercado brasileiro? Então, discutindo, infelizmente não. Por exemplo, a base que eu peguei para fazer esse estudo, por exemplo, dos Correios, foi o próprio Correios francês, que passou por essa reestruturação, que é uma estruturação bem interessante, porque dentro do Brasil se discute mais se vai privatizar ou se vai deixar estatal, mas ninguém pensa em reposicionamento dos Correios, ou quando pensam em reposicionamento, pensa em questão de corte de gasto dos Correios e tentar cortar funcionário de algum jeito, mesmo ele sendo concursado. Então, é mais para esse lado da discussão, infelizmente. Então, a base que a gente tem é a questão dos franceses, que seria maravilhoso para a gente. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente tem um monopólio bancário, um oligopólio bancário praticamente. Então você tem a população ali sofrendo para financiar um carro, financiar uma casa, pagar um empréstimo. Então você, com mais um player, vamos dizer assim, você teria muito mais competitividade. Mas a gente precisa de um governo sério também, porque a gente tem a Caixa já, o Bradesco e o Banco do Brasil, que na prática não estão competindo, estão dentro do lobby. É triste eu falar isso, até vamos bater bastante se algum economista liberal me ver aqui falando isso, porque eles acham que é uma maravilha o sistema bancário brasileiro, e não é. Infelizmente, a gente tem esse oligopólio que não era para ser, porque a Caixa e o Banco do Brasil eles foram pensados para pressionar o mercado bancário e o mercado de crédito brasileiro para ter crédito mais barato. Então, se a taxa no banco X está 25%, a missão da Caixa e do Banco do Brasil era emprestar 20%, entendeu? Ou até mesmo a 15%, uma situação mais drástica, porque aí você força aquele banco a reduzir. Então, ele não tem, ou ele reduz ou ele perde cliente, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não tem essas estatais sendo utilizadas para isso também. Então, a gente tem esse problema no Brasil das estatais não serem utilizadas da maneira correta, porque elas foram desenhadas para serem utilizadas. O Banco do Brasil foi desenhado para isso, a Caixa foi desenhada para isso, a Petrobras foi desenhada
para a soberania energética, e não está sendo utilizada para isso. Então, a gente tem esse problema que é central no Brasil também, que acaba até acaba prejudicando os nossos Correios, porque não tem uma discussão aprofundada sobre uma nova roupagem, um novo desenho dos Correios. Quem deveria estar fazendo isso no Brasil, Cris, é os próprios Correios. Isso que eu fico triste. Igual você falou, acabam politizando nossos Correios, põe lá a pessoa lá nos Correios que não é capacitada, que não é ideal para estar ali, e a pessoa se acomoda ali dentro por 4 anos, às vezes por 8, e não é para se acomodar, é para, o Mercado Livre está ganhando espaço, vamos competir com o Mercado Livre, vamos dar um jeito de competir. Então é para pensar nisso, quem está na frente dos Correios era para pensar nisso, mas infelizmente a gente não tem esse debate no Brasil. É só a gente aqui nessa live que está fazendo esse debate, para você ver. Você pode procurar no YouTube inteiro, você só vai achar essa live e o vídeo do meu canal. Você não vai achar mais nenhum sobre redesenho dos Correios. Perfeito. Na verdade, né, a gente está aqui fazendo uma provocação, né? Mas para pensar uma reestruturação, aí o papo é outro, né? Daí a gente deixa para quem realmente aí está fazendo o estudo, para quem tem a capacidade, para, como tu disse, né? Pensar fora da caixa, pensar como é que vai se reposicionar os Correios frente a esses grandes players que estão entrando, né? Bom, Davi, obrigado por participar aqui com a gente. Eu já quero deixar aqui o convite para ti, que na leitura da newsletter número 90, vai ser nosso convidado, hein? Opa, então, já fica aí, já alerta para ti, que tu já é o nosso primeiro convidado. E, cara, se tu puder, te dar uma sugestão aí de vídeo, aí a gente faz um vídeo lá no teu canal, já que a gente falou de bancos, que a gente fala muito do sistema financeiro, quem sabe daqui a pouco tu não faz um estudo sobre os bancos estaduais, sobre os bancos lá da década de 90, para a gente tentar ver se realmente era essa tragédia toda para entregar para os grandes bancos internacionais. Será que a tragédia é tão grande assim? Eu tenho minhas dúvidas até hoje. Eu estou pensando seriamente em fazer esse tema mesmo. Tem um tempo que eu venho pensando nisso. Perfeito, cara. Daí, quando tu lançar, avisa, cara, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar aqui. E se quiser participar de novo, cara, para ampliar mais o debate, fica à vontade, cara, porque esse é um tema que eu acho que merece a discussão. Porque se fala tanto sobre taxa de juros, que se a gente tivesse mais bancos, a gente teria uma taxa de juros mais saudável. Veja bem, antes do colapso neoliberal, a gente tinha mais bancos. Mas e aí? Como é que estava a situação? Claro que lá era uma situação que a gente via de hiperinflação, a gente tinha uma série de problemas, e hoje, sem os problemas de outrora, e com os bancos estaduais, se eles ainda existissem, será que não seria diferente as coisas? Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas é isso, Davi. Então fica a sugestão do vídeo, fico aguardando, e, cara, te aguardo aí para a edição número 90 da newsletter aqui, hein? Feito, meu querido. Abraço. Feito. E agradecer também a participação. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você aqui hoje, debatendo sobre esse tema tão importante para o nosso país. Perfeito. Agora tem que provocar a classe política desse país para começar a discutir. E aí? Quando é que vai rolar uma discussão sobre os Correios? Aí muda governo, entra o governo A, entra o governo B. Pô, mas lá no governo do cara que eu gosto, os Correios estavam bem. E agora no governo que eu não gosto, daí não está bem. Não, lá o governo lá é bom. E esse aqui é ruim, porque os Correios estão quebrados, está com problema. Para a gente sair do superficial, né? Exatamente. Eu vou lá, Cris. Obrigado pela participação. Certo. Obrigado, Davi.